Bom dia, boa tarde, galera. Olha eu de novo aqui falando com vocês. Sou o professor Bruno Rafael Machado Nascimento e eu quero comentar um pouco com vocês sobre a história do Amapá. E inicialmente, essa nossa aula agora é sobre a colonização no que é hoje o Amapá. Conforme você vê ali no slide, a colonização do Amapá. Amapá está, entre aspas, com uma função. Porque Amapá não existia, então é um território que depois vai se tornar Amapá. Então, esse território que compreende hoje o estado do Amapá, ele, como você vê ali no mapa, pelo Tratado de Tordesilhas de 1494, observe bem, o Tratado de Tordesilhas era uma linha imaginária, foi um acordo entre Portugal e Espanha, no século XV, 1494, e que definiu os limites do Novo Mundo. Então, pelo Tratado de Tordesilhas, o que é hoje o estado do Amapá, ele pertenceria não a Portugal, ele pertenceria e pertenceu à Espanha. Então, pelo Tratado de Tordesilhas, fique atento a isso. O território que compreende hoje, atualmente, o estado do Amapá, ele pertencia não a Portugal, mas à Espanha, conforme você observa no mapa ali. Olha aqui, que é hoje o estado do Amapá e a maior parte da Amazônia pertenceria às terras da Espanha. Aqui mais ao litoral, nas terras consideradas de Portugal. Então, você observa esse slide, a colonização do que é hoje o Amapá se deu num contexto de União Ibérica. O que foi a União Ibérica? Após o falecimento do rei de Portugal, não deixou herdeiro, os Filipes da Espanha, que tinham um certo parentesco, eles assumiram Portugal. Então a União Ibérica foi essa união entre Portugal e Espanha, em que os reis da Espanha, os Filipes, eles assumiram também o governo de Portugal. Um detalhe importante, que em 1615 os franceses que se instalaram no Maranhão e fundaram inclusive São Luís, eles são expulsos. Então, a partir dessa expulsão do Maranhão, e os portugueses ainda não tinham vindo à Amazônia, o que vai acontecer? Eles vão avançar para o norte. Então, os portugueses expulsaram os franceses em 1615 do Maranhão e vão obter informação que aqui na região mais acima, mais ao norte, que nós chamamos hoje de Amazônia, haviam ingleses, holandeses, irlandeses que estavam comercializando, que criaram fortes, feitorias para negociar determinados produtos com os indígenas. Então, a partir disso, vai acontecer um avanço português a partir do Maranhão para o norte. Então, em 1616, nós temos a fundação do Forte do Presépio, que vai dar origem à cidade de Belém. Então, a primeira ação portuguesa mais ao norte, mais acima do Maranhão, foi a fundação em janeiro de 1616 do Forte do Presépio, que vai dar origem à cidade de Belém. E olha que você observa ali, o que diz o Arthur César Ferreira Reis, que o Forte do Presépio era a cabeça de ponte para a campanha contra o estrangeiro. Então você observa que a partir do Forte do Presépio, da criação desse Forte do Presépio, é que vão se expandir várias expedições para as terras do Cabo do Norte, que eram conhecidas, o território do atual estado do Amapá, mais ou menos esse território, é conhecido como as terras do Cabo do Norte. Então eles ficavam sabendo que no Cabo do Norte, holandeses, ingleses estavam a comercializar com os indígenas. E como Portugal estava unido com a Espanha, o Tratado de Tordesilhas não fazia sentido, porque Portugal, território português era da Espanha, território espanhol era português, então não houve pela União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas perdeu o efeito. Então os portugueses começaram a avançar, mas antes desse avanço português para as terras do que é hoje o Amapá, o Cabo do Norte, o que vai acontecer? Importante essa informação.
você tem que saber que a América Portuguesa, o que é hoje o Brasil, ele foi dividido. Em 1621 houve uma divisão em Estado do Brasil e Estado do Maranhão. Então não pode esquecer um detalhe importante, que essa parte da Amazônia Portuguesa e uma parte do Nordeste que compreendeu o Estado do Maranhão, eles estavam diretamente ligados e dependentes a Lisboa e não ao Estado do Brasil, conforme você vê nessa imagem aqui. Nessa imagem você observa, tem um erro nessa imagem. Essa imagem diz que é o Estado do Grão-Pará. Isso mudou só no século XVIII, 1621, na verdade é Estado do Maranhão, olha só. E aqui o Estado do Brasil. O Estado do Maranhão, e não do Grão-Pará, como está aqui, ele estava diretamente ligado e subordinado a Lisboa, capital de Portugal. E o Estado do Brasil era um Estado também independente. As terras do Cabo Norte, do Cabo do Norte, que é esse território mais ou menos que compreende o Estado do Amapá, ele tem uma história marcada por conflitos. Então, esse território, Cabo do Norte, como é chamado no período colonial, ele tem uma história de vários conflitos entre os portugueses contra principalmente os ingleses e os holandeses. Então, o objetivo da nossa aula agora é fazer essa reflexão. O que se deu? Como se deu essas lutas, essas relações pela posse desse território no século XVII, ou seja, 1601 em diante. Então, aqui, antes dos portugueses chegarem ao Cabo do Norte, que é hoje mais ou menos o estado do Amapá, os holandeses já estavam aqui, os ingleses já estavam aqui. E o que eles faziam aqui? Eles vinham com as suas companhias comerciais, ou seja, empresas, vinham atrás de urucu, vinham negociar com os indígenas também madeira, peixe-boi. Eles chegaram inclusive a estabelecer fortes e feitorias no qual eles comercializavam com esses indígenas, e essa produção era colocada em navios e eram vendidos para a Europa. Isso antes dos portugueses conquistarem esse território. Então, cultivaram inclusive tabaco, cultivaram cana aqui nessa região, os holandeses e os ingleses. Então, aqui como você observa no slide, por exemplo, como eu falei, os holandeses, eles comercializavam com os ameríndios. Quem são os ameríndios? Os indígenas. E eles criaram inclusive uma companhia chamada Companhia da Guiana, ou Guiana Companhia, que fretou navios para comercializar aqui no Cabo do Norte, aqui, que é o Amapá. Então, olha aqui, plantavam tabaco, algodão, urucu. E um detalhe importante são as relações com os indígenas. Nesse processo colonizador, na Amazônia como um todo e no Cabo do Norte, os indígenas foram de fundamental importância. Por quê? Os indígenas eram, por exemplo, que trabalhavam, que produziam, que ensinavam os europeus a como viver na Amazônia. Eram os indígenas que orientavam quais eram as melhores posições, eram os indígenas que conheciam os igarapés, os rios, o sistema de marés, a água. Então, os indígenas foram indispensáveis para o processo de colonização. E por exemplo, na construção de feitorias, eram feitas em geral os fortes também com madeiras, usavam-se os indígenas como essa força de trabalho. E como é que eles negociavam com os indígenas? Eles traziam mercadorias para os indígenas, e os indígenas eles negociavam com os europeus para trabalharem, para produzir em troca dessas mercadorias. Então, como você vê no slide, os portugueses, ao entrarem nas terras do Cabo Norte, eles se depararam com algumas fortificações, como por exemplo, aqui de Tiletile e Uirabiuaca, que eram estabelecimentos ingleses que estavam no rio Cajari, na margem esquerda do Amazonas. Então, aqui
Vou falar um pouco para vocês. Esses holandeses, ingleses, que comercializavam desde o início do século XVII com os indígenas na região do Cabo do Norte, aqui do Amapá, eles construíram algumas fortificações, alguns fortes. Eu vou apresentar para vocês rapidamente esses fortes, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Os historiadores ainda falta uma precisão de data, o local desses fortes. Eram fortes em geral ingleses, mas também nós tivemos fortes holandeses e outros que ainda estão para descobrir. Os arqueólogos estão nessa pesquisa e quem sabe encontrar novas fortificações desses povos que estiveram aqui, inclusive antes dos portugueses. Então os portugueses vão iniciar uma etapa a partir de 1616, com a fundação do Forte de Presépio em Belém. Eles vão uma etapa de arrasar essas fortificações que estavam no Cabo do Norte, inglesas e holandesas. Aqui eu fiz um quadro para ficar bem didático para você. Por exemplo, aqui o Forte do Torrego foi um forte construído por Philip Purser, que ele era irlandês. Ele construiu esse Forte do Torrego em 1612 e possivelmente a localização dele ficar na margem esquerda do Amazonas, na confluência com o rio Anuerapucu. Hoje o povo chama Anauerapucu, mas nos documentos está Anuerapucu. Então, Anuerapucu era nessa região que esteve o Forte do Torrego, que foi derrotado pelo português Pedro Teixeira em 1625. Então, os portugueses começaram a expulsar esses ingleses, esses holandeses que estavam aqui no Cabo do Norte. Você tem aí também o Torrego II. O Torrego II foi uma fortificação também inglesa, no mesmo local, e foi construído pelo irmão do Philip Purser, James Purser, também irlandês. Foi construído em 1629, no mesmo lugar, no rio Anauerapucu, e em 1629 também o Pedro Teixeira, português, conseguiu devastar essa fortificação. Nós temos também, como você vê ali no mapa, a Casa Forte do Rio Felipe. Então você tem que anotar, grave bem isso, também de origem inglesa, e foi como proponente, não é que ele construiu, mas foi o proponente, o inglês Roger North. Essa fortificação, essa Casa Forte do Rio Felipe, ela primeiramente foi construída em 1620, depois em 1629 foi reapropriada e ela ficava entre os rios Matapi e Anauerapucu. O português Jacome Raimundo de Noronha a destruiu em 1631. Um caso interessante é o do Cumaú. O Cumaú, que foi construído pelo inglês Roger Fry em 1632, e ele foi construído no rio Matapi. Onde que ficava o Forte Cumaú? O Forte Cumaú ele fica ali no Igarapé da Fortaleza. E daí o nome, Igarapé da Fortaleza, era devido a um forte inglês que tinha lá, bem na confluência daquele Igarapé com o rio Matapi, que passa à frente. Então, o rio Matapi, ali na Fortaleza, no Igarapé da Fortaleza, foi construída a fortificação inglesa chamada de Cumaú, pelo Roger Fry, e Feliciano Coelho, em 1632, destruiu essa fortificação forte do Cumaú, ali no que é hoje o Igarapé da Fortaleza. Detalhe importante, que na década de 80, do século XVII, os portugueses, em cima desse forte, vão construir o Forte Santo Antônio de Macapá. Mas isso é uma outra história. E também nós temos uma fortificação holandesa, que é a fortificação, conforme você vê lá no mapa, no quadro, de Maiacaré, holandesa. Nós não sabemos quem são os construtores. O ano de construção dela possivelmente foi 1633, e ela foi construída, esse forte, entre os rios Maicaré e Caciporé, ou seja, na foz do rio Araguari. O governador Sebastião Lucena de Azevedo destruiu essa fortificação em 1646. Por que eu mostrei isso? Eu quero que você anote nesse quadro, para o vídeo, faça anotação dessas algumas fortificações para dizer o quê? Então, holandeses e ingleses chegaram antes dos portugueses a esse território, o Cabo do Norte, chamado pelos portugueses,
e começaram a comercializar, começaram a empreender e até se instalar. Plantavam tabaco, plantavam cana, o açúcar para extrair a cana, e a partir de 1616 os portugueses vão avançar, expulsar os franceses do Maranhão, vão avançar, fundar o Forte do Presépio em 1616, que vai dar origem à cidade de Belém, e aí vão iniciar o processo de expulsão daqueles que eles chamavam de estrangeiro, porque os portugueses consideravam esse território como seus. E o que vai acontecer? Os holandeses e ingleses, como nós acabamos de ver, já tinham esses vários fortes, já tinham inclusive presença nessa região. E eu quero chamar a atenção para vocês. Quando a gente fala os portugueses, quem construiu esses fortes? Inclusive dos holandeses e ingleses, os indígenas. E os portugueses, para poder expulsar cada derrubada desses fortes, os portugueses contaram com aliança com populações indígenas. Então os povos indígenas tiveram essa presença significativa, porque já aqui estavam, merecem o nosso respeito. Nós temos que parar com essa questão de preconceito contra os indígenas, nós temos que nos orgulhar das nossas origens, nos orgulhar e valorizar toda essa pluralidade cultural que há no Brasil. Não desmerecer e não menosprezar, não agir com preconceito. Então os povos indígenas, eles se aliavam com os portugueses e também se aliavam principalmente com holandeses e ingleses. Também preciso deixar claro que esse processo de colonização foi extremamente violento, principalmente os portugueses violentaram, mataram vários povos indígenas, mas os povos indígenas estão aí, firmes e fortes, lutando pelos seus direitos. Era um combate, inclusive os portugueses contaram com as técnicas de guerra dos indígenas. Eram os indígenas que faziam as canoas, eram os indígenas que remavam, que sabiam os caminhos, eram os indígenas que sabiam as técnicas, por exemplo, das flechas com ponta de veneno. Os indígenas subiam nas árvores como espias para detectar. Os indígenas que faziam aqueles assaltos relâmpago de repente, coisas que os europeus não estavam acostumados lá na Europa. Então a presença indígena e a ação indígena era fundamental. Sem aliança com os indígenas, o projeto colonizador português para o Cabo do Norte não tinha ocorrido. Então nós temos aqui em 1637, 14 de junho de 1637, como você observa, Filipe IV, rei da Espanha, da União Ibérica, lembra da União Ibérica, ele concedeu a Bento Maciel Parente, anota aí, uma capitania, que foi chamada de Capitania do Cabo do Norte. Isso é 14 de junho de 1637. Então, para colonizar, para se estabelecer nessa região, era preciso criar uma capitania. E essa capitania foi doada pelo rei Filipe IV, da União Ibérica, ele, rei da Espanha, também de Portugal, concedeu a Bento Maciel Parente, que era um sertanista, um estadista, também se tornou governador do estado do Maranhão e Grão-Pará, e ele vai ceder, porque criou-se a capitania do Cabo do Norte aqui na região do Amapá, com um único objetivo, que era colonizar, resguardar o território, principalmente porque em 1633 os franceses já estavam colonizando e garantindo a posse do que é hoje a Guiana Francesa. Os limites dessa capitania, a maioria dos historiadores amapaenses diz que o limite era o rio Paru, ou seja, em Almerim. Mas Arthur César Ferreira Reis, o historiador amazonense, diz não, que esses limites da capitania do Cabo do Norte eram mais amplos e iam inclusive até Alenquer. Enfim, o fato é importante você saber o porquê da criação da capitania do Cabo Norte em 1637. Essa capitania, Bento Maciel Parente morreu. O herdeiro foi o Bento Maciel Parente Filho, que nada fez, depois passou para Vital Maciel Parente, que também não fez muita coisa e acabou falecendo. E depois do falecimento do Vital Maciel Parente, a capitania, por não ter mais herdeiros, voltou para Portugal. E agora eu vou resolver rapidamente algumas questões com você. Bem,
Essas questões foram da Fundação Getúlio Vargas em concursos que tiveram aqui no Amapá. Tá? No final do século XIX, o Brasil e a França envolveram-se em uma disputa com relação à demarcação dos limites entre o Amapá e a Guiana Francesa, a chamada Questão do Amapá. A argumentação brasileira estava centralizada na localização de um rio e no texto de um tratado. O rio e o tratado são respectivamente. Então, você observa essa questão aí. Bem, para você respondê-la, é preciso você saber também dessa presença desses estrangeiros aqui. Mas, em 1713, houve um tratado entre França e Portugal, em que o Tratado de Utrecht, em que delimitava o rio Oiapoque ou o rio Vicente Pinzon como limite entre essas duas nações. Então, o tratado é o Tratado de Utrecht, 1713, assinado com a França, e o rio que delimitava o limite entre as posições portuguesas e francesas era o rio Oiapoque, pelo Tratado de Utrecht de 1713. Então, não esqueça de cair na prova de vocês. Pois bem, uma outra questão que a gente vai analisar. Considere as seguintes afirmações sobre a história do Amapá. A costa do Amapá foi descoberta pelo espanhol Vicente Pinzon. Esse termo descoberta não é muito bem apropriado, porque muito tempo os povos, as populações indígenas já viviam aqui nessas terras, já tinham sistemas inclusive bem complexos. Então, mas a costa do Amapá foi descoberta pelo espanhol Vicente Pinzon. Sim, em 1500, possivelmente em janeiro, esse navegador serviço da Espanha navegou por essas terras aqui do que é hoje Amapá. Pelo Tratado de Tordesilhas, apenas metade do atual espaço amapaense era de Portugal. Incorreto. Como nós vimos, todo o espaço do atual Amapá era da Espanha, não tinha nada de Portugal. Durante séculos ocorreram disputas entre brasileiros e ingleses pela delimitação das fronteiras. Atenção para essa questão. Nós vimos aqui ainda há pouco a luta e a expulsão de fortes ingleses e holandeses. No entanto, não eram brasileiros, eram portugueses. O Brasil só vai surgir em 1822. E não houve luta por delimitação de fronteiras, nem com a Inglaterra nem com a Holanda. Ela pelo território, mas não teve nenhum acordo, não teve nenhum tratado. Só foi expulsão mesmo do conflito. Então, incorreta essa, incorreta 2, até agora 1 está correta. A 4. Em meados do século XVIII, o Marquês de Pombal ordenou o povoamento de Macapá com colonos açorianos. Como nós vimos na aula passada, verdadeiro. Então, a correta seria a 1 e a 4. Ou seja, então, questão C. Seria C. Por fim, na disputa final pela posse do território, que mais tarde comporia o estado do Amapá, em 1889 e 1899, teve grande importância a argumentação apresentada. Então, o que ele está dizendo, o que está perguntando? Você sabe que pelo laudo suíço, então houve vários conflitos territorial, disputa, vários tratados com a França, e em 1900, em 1º de dezembro, saiu o laudo suíço, que deu causa de ganho para o Brasil. Então, em 1900, a questão do Amapá foi resolvida, e foi dado de ganho, causa de ganho, pelo presidente da Confederação Helvética, que hoje é mais ou menos a Suíça, para o Amapá. E quem foi que defendeu a causa do Amapá para o Brasil? Nada mais, nada menos que Barão do Rio Branco. Você poderia se confundir aqui com Joaquim Caetano da Silva. Não. Barão do Rio Branco usou o livro do Joaquim Caetano da Silva como fundamento para a sua defesa de que realmente aquele território entre Araguari e Oiapoque pertencia a Portugal e, no caso, agora, em 1900, ao Brasil. Então, eu espero ter ajudado. Eu pensei que ia ser bem mais rápida a videoaula, agora que eu fui um pouco mais rápido, então você pode se aprofundar, que foi muito superficial, mas vai te ajudar. Portanto, antes dos portugueses estarem nesse território chamado Cabo do Norte,
ingleses e holandeses comercializavam com os indígenas, fizeram fortes. Depois os portugueses vieram, avançaram e expulsaram esses camaradas, devastaram os fortes. E para garantir a posse, em 1637, rei Filipe IV concedeu a Bento Maciel Parente a capitania do Cabo Norte, que era para os portugueses se estabelecerem aqui. E aí nós resolvemos algumas questões. Boa sorte para vocês na prova do concurso da saúde e os outros concursos. Beijo!